Olá, pessoal! Nessa terceira parte da aula, a gente vai definir o conceito de dependência e independência linear e a gente vai relacionar isso com o rosquiano de duas soluções de uma equação diferencial. A gente vai começar aqui com a definição. Duas funções, f e g, são ditas linearmente dependentes em um intervalo i se existem constantes k1 e k2, com pelo menos uma delas diferente de zero, tais que k1 f de t mais k2 g de t é igual a zero para todo t pertencente ao intervalo i. E as funções f e g são linearmente independentes em um intervalo i se elas não forem linearmente dependentes nesse intervalo. Ou seja, a equação 8 aqui, ela é válida se e somente se k1 é igual a k2, que é igual a zero. Aqui a gente tem um exemplo. Determine se as funções seno de t e cosseno de t menos π sobre 2 são linearmente dependentes ou independentes. E aí a gente já vai começar afirmando que elas são linearmente dependentes qualquer que seja o intervalo i. De fato, é só a gente considerar k1 igual a 1 e k2 igual a menos 1, que a gente vê que a gente tem essa equação aqui, k1 seno de t mais k2 cosseno de t menos π sobre 2 igual a zero, sendo satisfeita para todo t nesse intervalo i. Mais um exemplo, agora a gente vai ter que verificar se as funções e elevado a t e e elevado a 2t são linearmente dependentes ou independentes em um determinado intervalo i. Então, aqui é um intervalo genérico também. Como que a gente vai verificar isso? A gente vai montar uma combinação linear dessas duas funções, dando igual a zero para todo t nesse intervalo i, e a gente vai analisar as possibilidades para k1 e k2. Se a gente verificar que a única possibilidade é k1 igual a k2 igual a zero, então isso quer dizer que essas duas funções são linearmente independentes. Se por acaso essa equação aqui, que está em 9, tiver uma outra solução, além da solução nula, para k1 e k2, então isso quer dizer que as duas funções são linearmente dependentes. Qual que é a estratégia para a gente estudar essa equação? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar dois pontos do intervalo i, que eu chamei de t0 e t1, e eu vou pegar dois pontos diferentes. Vou aplicar a minha equação 9 nesses dois pontos, então eu tenho aqui na minha primeira equação k1 e elevado a t0 mais k2 e elevado a 2t0 igual a zero. E na segunda equação eu tenho k1 e elevado a t1 mais k2 e elevado a 2t1 igual a zero. Então, eu montei aqui um sistema linear com duas equações e eu estou olhando k1 e k2 aqui como sendo as minhas incógnitas. Peguei o meu sistema linear e reescrevi ele na forma matricial, então ele ficou com essa carinha que está aparecendo aqui. E agora a gente analisa o seguinte, a gente está com um sistema linear, é um sistema linear homogêneo. A gente já sabe que a solução nula é a solução desse sistema, e para verificar se ele tem mais solução além da solução nula, basta a gente calcular o determinante da matriz dos coeficientes, que é essa matriz que está aparecendo aqui. Bom, calculando o determinante dessa matriz, a gente chega nessa expressão e elevado a t0 vezes e elevado a t1 vezes e elevado a t1 menos e elevado a t0. Como t1 é diferente do t0, com certeza esse determinante é diferente de zero. Isso quer dizer que o nosso sistema linear admite uma única solução. Como a solução nula é solução, ela realmente é a única solução. Então, a única possibilidade que a gente tem aqui nesse caso realmente é k1 igual a k2 igual a zero. Então, portanto, as funções e elevado a t e e elevado a 2t são linearmente independentes em i. Então, essa continha que a gente fez aqui foi uma estratégia para a gente resolver esse exemplo aqui em particular.
Mas a estratégia para verificar se duas funções são linearmente dependentes ou independentes, ela muda, né, de acordo com a cara das funções que a gente está trabalhando. De uma forma geral, não é tão simples assim verificar o conceito de dependência e independência linear. Mas a gente tem alguns resultados, né, que ajudam a gente na nossa verificação, né, nessa verificação de ver se é linearmente dependente ou independente. Então, aqui a gente já começa com o nosso primeiro teorema, teorema 5, e ele já relaciona isso com o conceito de Rosquiano. O teorema 5 diz o seguinte: se f e g são funções diferenciáveis em um intervalo aberto I, e se o Rosquiano dessas duas funções é diferente de zero em algum ponto desse intervalo, então f e g são linearmente independentes em I. De outra forma, a gente também pode, o teorema 5 também está dizendo o quê? Se f e g são linearmente dependentes em I, então o Rosquiano, né, dessas duas funções é igual a zero para todo t pertencente a I. Porque se fosse diferente de zero para algum t, elas seriam linearmente independentes, tá? Então, se elas são linearmente dependentes, o Rosquiano é zero para todo t. Esse teorema a gente vai ver a demonstração. Então, aqui, ó, a gente tem por hipótese que o Rosquiano de f e g é diferente de zero em algum ponto do intervalo. A gente vai ter que dar um jeito de concluir, né, a partir disso, que as funções são linearmente independentes. Então, a gente vai montar aqui, né, a nossa combinação linear dessas duas funções, f e g, dando zero para todo t no intervalo I, e a gente vai ter que analisar as possibilidades para K1 e K2. Bom, se a gente tem essa equação aqui, dando zero para todo t pertencente a I, em particular, se eu derivar o lado esquerdo, né, da minha equação, eu obtenho essa expressão aqui. K1 f' de t mais K2 g' de t igual, bom, se eu derivar do lado direito, igual a zero, e isso que eu fiz vale para todo t no intervalo I. Tenho duas equações aqui, né, que estão sendo satisfeitas para todo t no intervalo I. Vou pegar essas duas equações e vou aplicar no ponto t0, mas não é qualquer ponto. É exatamente aquele ponto da hipótese em que o Rosquiano é diferente de zero. Então, apliquei as minhas duas equações nesse ponto e obtive aqui um sistema, né, na primeira equação, K1 f de t0 mais K2 g de t0, e na segunda equação, K1 f' de t0 mais K2 g' de t0. É um sistema linear com duas equações e eu estou olhando K1 e K2 como sendo as incógnitas. Então, aqui eu só reescrevi o sistema linear, né, na forma matricial, fica mais fácil de enxergar o que vai acontecer. É um sistema linear homogêneo. E aí a gente tem que analisar as soluções desse sistema. A gente já sabe que K1 igual a zero, K2 igual a zero é solução, né? A solução é sempre solução de um sistema homogêneo. E a gente tem que verificar se esse sistema admite mais, né, do que essa solução. E, de novo, para isso, a gente analisa o determinante aqui da matriz dos coeficientes. Mas se a gente olhar para o determinante dessa matriz, o determinante dessa matriz é exatamente o Rosquiano das funções f e g no ponto t0, que, por hipótese, é diferente de zero. Bom, se o Rosquiano é diferente de zero, né, nesse ponto t0, então voltando aqui, o determinante dessa matriz é diferente de zero, isso implica que o nosso sistema admite uma única solução. Como a solução nula já é solução, ela é a única solução. Bom, a única solução permitida é essa, K1 igual a K2 igual a zero, e isso implica, então, que f e g são linearmente independentes. Então, aqui um exemplo. Verifique que as funções cosseno de t e seno de t são linearmente independentes em R. Então, o nosso intervalo aqui é toda reta. Eu vou usar esse teorema que a gente acabou de demonstrar. Vou calcular o Rosquiano dessas duas funções. Então, vou calcular aqui a princípio, né, num ponto genérico.
Então, o rosquiano dessas duas funções é o determinante. Na primeira linha, eu coloco cosseno de t, seno de t. Segunda linha, eu coloco as derivadas. Menos seno de t, cosseno de t. Calculo o determinante dessa matriz, eu verifico. Vai dar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é igual a 1, que é diferente de zero. Inclusive, é diferente de zero para todo t. E aí, pelo teorema 5, que é o teorema que a gente acabou de demonstrar, a gente pode concluir que cosseno de t e seno de t são linearmente independentes em R. Agora aqui, mais um teorema. Esse teorema a gente vai ver o enunciado, mas a gente não vai ver a demonstração. Ele chama Teorema de Abel. E aí ele diz o seguinte: suponha que a gente tem uma equação diferencial, aqui uma equação diferencial homogênea de ordem 2, em que P e Q são funções contínuas em um determinado intervalo aberto I. E por hipótese, né, a gente conhece duas soluções dessa equação, que a gente vai chamar de y1 e y2. O teorema diz pra gente que nessa situação, o rosquiano dessas duas soluções é dado por essa expressão que está aparecendo aqui. É uma constante vezes e elevado a menos a integral de p de t dt. P de t é um dos coeficientes aqui da nossa equação diferencial, que acompanha ali a derivada de ordem 1. Bom, por que é importante esse teorema 6 se a gente já sabe calcular o rosquiano? Se ele é o determinante de uma matriz 2 por 2? Porque ele mostra pra gente explicitamente uma informação muito importante. Como o rosquiano aqui é uma constante vezes a exponencial, a gente sabe que a exponencial nunca se anula. E então disso a gente conclui o quê? Bom, se essa constante que está aparecendo aqui for diferente de zero, então quer dizer que o rosquiano de y1 e y2 é diferente de zero para todo t. Se por acaso essa constante for zero, então o rosquiano de y1 e y2 é igual a zero para todo t. Então, resumindo, né, se a gente está trabalhando com as soluções de uma equação diferencial, o rosquiano dessas soluções ou é diferente de zero para todo t, ou é igual a zero para todo t. Então, é nesse sentido, né, que esse resultado é interessante para a gente, para enxergar, né, essa informação. Aqui, mais um teorema. Aqui a gente tem uma equação diferencial homogênea de ordem 2, em que P, Q e G são funções contínuas em um intervalo aberto I, e por hipótese a gente conhece duas soluções, y1 e y2. O teorema diz o seguinte: y1 e y2 são linearmente dependentes em I se e somente se o rosquiano de y1 e y2 é zero para todo t pertencente a I. Ou então a gente pode pensar, né, como uma consequência, pensar da seguinte forma: y1 e y2 são linearmente independentes em I se e somente se o rosquiano dessas duas funções nunca se anula em I. Esse teorema a gente também vai ver a demonstração, como é um se e somente se, então vai ser dividido em duas partes. Então aqui, para começar, vamos supor que y1 e y2 sejam linearmente dependentes em I. Só que pelo primeiro teorema da aula de hoje, o teorema 5, ele implica, né, que se elas são linearmente dependentes em I, então o rosquiano delas é zero para todo t em I. Então, uma parte da demonstração já está feita, é o próprio teorema 5. Agora, a gente vai mostrar que se o rosquiano dessas duas soluções é zero para todo t pertencente a I, então y1 e y2 são linearmente dependentes, tá? Qual que é a estratégia para demonstrar isso? A gente vai considerar t0 um ponto qualquer do intervalo I. E por hipótese, o rosquiano de y1 e y2 nesse ponto t0 é igual a zero.
como uma consequência, né, se a gente considerar esse sistema linear aqui, ó, a matriz dos coeficientes é y1 e y2 aplicados no ponto t0, aqui na primeira linha, e a derivada, né, de y1 e y2 aplicadas no ponto t0 na segunda linha. E aqui é um sistema linear homogêneo. A solução nula é a solução desse sistema, com certeza. Mas, ó, como o determinante da matriz dos coeficientes aqui é zero, porque é o próprio Rosquiano de y1 e y2 no ponto t0, isso significa que esse sistema admite infinitas soluções. Então, além da solução nula, ele tem outras soluções para C1 e para C2. Então, a gente vai considerar, né, uma solução desse sistema, C1 e C2, que não seja a solução nula, e aí a gente vai montar essa função φ de t que está aparecendo aqui. φ de t, C1y de t, mais C2y2 de t. Para essa solução que a gente... Para essa função, né, que a gente construiu, a gente observa o seguinte: ela é solução desse problema de valor inicial aqui. Bom, primeiro, né, é que ela é combinação linear de y1 e y2, então ela satisfaz a equação diferencial. E segundo, ela satisfaz essas condições iniciais pela própria construção dela, né? Porque da onde que vieram, né, esse C1 e C2? Eles são soluções desse sistema linear que está aqui em cima. Então, pela própria construção mesmo, ela é solução desse problema de valor inicial. Mas olhando para esse problema de valor inicial, a gente vê que a função constante igual a zero também é solução. Satisfaz a equação e as condições iniciais. Mas a gente tem o teorema de existência e unicidade, que diz que um problema de valor inicial admite uma única solução. Então, quer dizer que essa solução φ que a gente construiu, ela tem que ser igual à solução nula. Ou seja, o que a gente tem aqui? C1y de t mais C2y2 de t igual a zero para todo t pertencente a i, sendo que pelo menos uma dessas constantes, C1 e C2, pelo menos uma delas é diferente de zero, né? Porque elas vieram da onde? Vieram da solução daquele sistema linear e foi uma solução não nula que a gente considerou, né? Bom, mas o que isso está dizendo? Isso está dizendo, então, que y1 e y2 são linearmente dependentes. E aqui, para terminar, é um resumo, né, de todos esses resultados que a gente viu. Coloquei como observação. Aqui a gente tem a equação diferencial, né, é homogênea, de ordem 2, P e Q são funções contínuas em um intervalo aberto I, e por hipótese, aqui a gente conhece duas soluções, y1 e y2. Juntando tudo que a gente viu, essas afirmações que estão aparecendo aqui embaixo, elas são todas equivalentes. Então, a gente tem que as funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da nossa equação diferencial no intervalo I. As funções y1 e y2 são linearmente independentes em I. O Rosquiano de y1 e y2 é diferente de zero para algum ponto do intervalo I. E o Rosquiano de y1 e y2 é diferente de zero, na verdade, para todo t pertencente a I. Então, essa é a relação que a gente tem entre o Rosquiano, entre o conceito de dependência e independência linear e entre o conceito de conjunto fundamental de soluções. Eles estão todos relacionados.